Fala aí, galera! O que foi isso, meus amigos? Que jogo foi esse? O Barça simplesmente passou o trator no Borussia Dortmund. Isso mesmo, ele deu 4-0. Foi histórico, com direito a espetáculo, golaço e humilhação. E se você quer saber tudo o que rolou nesse massacre, já sabe, né? Fica comigo até o final, porque eu vou trazer os destaques, os melhores momentos e uma análise completa desse jogo. Meus amigos, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal sobre o Barça. Agora, lembrando, galera, de deixar os créditos para TNT Esporte. Vamos pro vídeo. O negócio inacreditável, mas enfim, acontece. Depois né? da crise dos Vilas Boas lá. Vilas Boas, enfim, o negócio inacreditável, mas deu o Chelsea, ok. A cara mas do Chelsea, né? O técnico interino. Total, e é campeão, né? E depois seria B, evidentemente, com o Tuchel, em 6 meses. Não era interino, mas chegou em 6 meses e fez o que fez. Mas assim, o melhor time que eu vi foi aquele do Guardiola, e eu pego esse 11 e 12, eu vai de 2010 a 2012, invadindo um pouco a temporada. Esse trio vai fazer muita história. Para mim, o Yamal é o maior potencial de craque para ganhar 3, 4 vezes nos últimos anos. Assim, o que ele faz com essa idade, poucos Pelé fez. Pode ser o mais jovem, né? E o mais jovem, exatamente, a ganhar porque o Ronaldo também. ganhou com 20 Já tinha. para 21. E o Ronaldo né? foi levantando, e o Messi demorou um pouquinho para o nível absurdo. Para mim, o Messi é o Pelé deste planeta. Pelé de outra galáxia. Neste planeta é o Messi. Agora, esse tem muito potencial. O Lewandowski, pela idade, continua um jogador bárbaro. O Rafinha jogando uma bola que a gente não sabia que ele existia. Agora, o MSN, para mim, com todo respeito, por exemplo, à BBC do Real Madrid, o MSN é o maior trio de ataque de clube da história do futebol mundial. Da história. É que o BBC foi atrás de 4 Champions. Exato, mas de novo, para mim, contra fatos existe argumento. O MSN conquistou uma, o Sobre BBC encantamento. buscou 4. Encantamento, e o Neymar resolve sair em 17 e tal, enfim. Então, assim, o maior trio ofensivo da minha vida, que eu vi jogar, é Messi, Suárez e Neymar. O maior trio ofensivo. E aí, muitas vezes me coloca, e vamos colocar sexta-feira à noite, quando vai ser lançada a exposição do Pepe lá no Museu Pelé, que eu tenho a honra de ser curador. E Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe? Então, são 5 nomes. Né? Então, não é já trio, começou né? por aí, se jogava no 4-2-4, com 3 atacantes, Messi, Suárez e Neymar, para mim é disparado melhor. E não adianta, se você botar agora, por exemplo, Yamal, Mbappé, e aí Vini, ou Rafinha, ou outro cara, ou Haaland, Yamal, Haaland e Mbappé, a gente podia conversar. Mas os que jogaram, para mim, não tem igual ao MSN. Eu vou querer falar individualmente de cada um, e a gente está vendo o Yamal aí, vou querer trazer uma discussão interessante dele, mas antes falar do Lewandowski, porque a gente falou, ele chega a 8 temporadas com mais de 40 gols na carreira. Impressionante. Ele é o terceiro maior artilheiro da história da Champions, só atrás dos extraterrestres, Cristiano Ronaldo e Messi. Ele chega a 105 gols. E ele chega a um número que só ele tem. Por 3 equipes diferentes, ele bateu duplo dígito em uma edição de Champions. Hoje ele chega a 10 gols, bate duplo dígito. Ele já tinha feito isso com a camisa do Borussia, já tinha feito isso com a camisa do Bayern, tá fazendo isso agora com a camisa do Barcelona. Vai ficando mais velho, mas segue sendo uma máquina, o Lewandowski. Sobre o Lamine Yamal, discussão agora pra gente trazer aqui pra vocês. Ele é o melhor jogador aos 17 anos da história, pós-Pelé, né? Porque Pelé não dá pra gente botar nessa. Falei agora há pouco dos extraterrestres lá, do Messi, do Cristiano Ronaldo. Vou colocar o Pelé aqui como um deus, né? Então não dá pra ele chegar no Pelé. Pelé, tinha ganhado Copa do Mundo. Como protagonista, né? Com essa idade. Em que patamar vocês colocam o Yamal com 17 anos na história do futebol? Eu não vi todos pós-Pelé, vi alguns, né? E acho que, óbvio, nessa... Só lembrando, pré não tem também, né? Só para dizer, Pelé não, né? Com essa idade não tem. Não existia um precedente, não, nesse nível não. Aí eu me pego pelo que eu vi e principalmente pelos maiores nomes desse século, que são Messi e Cristiano Ronaldo. Não fizeram nem de perto o que o Yamal fez com 17 anos, o que não garante automaticamente que a carreira do Yamal será maior e que o desenvolvimento do potencial do Yamal será do nível que foi do Messi, por exemplo. São coisas que não necessariamente estão amarradas uma na outra, mas com 17 anos o Yamal decide jogos,
O Yamal, plasticamente, é um jogador muito interessante de ver em campo. O Yamal tem uma explosão. O Yamal dá 2 passadas, o marcador fica comendo poeira. Não dá para achar o Yamal. Tem uma qualidade de passe, uma visão e uma precisão de passe, de enfiada de bola, de inversão. E tem conquista. Esse cara foi campeão da Eurocopa com 16 anos na maior parte da competição. Não, senhor, 17 anos e um dia. E 17 ali na final. E sendo... Não é que ele foi aquele cara com 16, 17 anos que é convocado, faz parte do grupo e é campeão, recebe a medalha. Ele foi decisivo. Contra foi a o caso França, do Ronaldo quando ele mete aquele na golaço Copa. do Exato. trinco, ele tinha 16 anos. A Assim, bola que ele mete Ele hoje pro faz Fermin 17 é na um negócio véspera de da final da maluco. Eurocopa. Ele dá elástico, tem esse lúdico O laço no também. começo do jogo hoje. e muita gente cobra pelo baixo, entre aspas, né, número de gols que ele tem, que de fato é algo que ele precisa melhorar, que é a finalização. Mas, muitas vezes, a gente não consegue colocar na estatística o que o Yamal faz no jogo. O que ele desconstrói, o tanto que ele vai, leva a marcação, o tanto que ele quebra linhas. E aí, às vezes, ele dá um passe, vira uma assistência de outro jogador e um gol de outro jogador. Mas a jogada toda foi dele. É a pré-assistência. Exatamente, a construção, o mais difícil foi dele. Então, é muito difícil, para quem não assiste, de fato, o Barcelona e quem não acompanha, saber o que esse menino é. E aí gera esse tipo de argumento e rebuliço nas redes sociais quando você fala que o Yamal ele pode estar ali sendo o jogador que efetivamente joga o melhor futebol aos 17 anos. Muita gente fala do Ronaldo Fenômeno, mas acho até muito difícil a comparação, porque a gente está falando de um futebol que é diferente já, que mudou bastante, e a gente está falando numa comparação nível Europa e de um jogador que conquistou um título extremamente importante, que foi a Eurocopa, e sendo decisivo. E o Yamal, claro, não tem a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo aos 17, mas vamos fazer um exercício aqui? Se tivesse uma Copa do Mundo agora, como seria? A Espanha chegaria como uma das favoritas e, com certeza, dependendo de grandes atuações do Yamal. Seria talvez o jogador mais decisivo da Espanha, né? Já que você falou do Ronaldo, tem os números dele aí que eu bati com a produção antes do programa. Vamos botar na tela para eu saber a opinião também do Mauro. Não tem na tela? Vou de boca então. Ronaldo, 56 gols em 58 jogos aos 17 anos de idade pelo Cruzeiro. 93, 94. E ele ainda conquista a Copa do Mundo em 94, mas óbvio como um coadjuvante, né? Ele pra bancar o Romário. Ele não entrou em Ele não entrou em campo É. e não era para entrar em campo. Ele estava muito amuado nos E treinos. tinha que bancar o Romário, né? Pô. E Bebeto. Tinha como. Também a E o Viola concorrência que entrou muito bem não na era final da Copa. fácil. Né? Números do Yamal, 22 gols e 25 assistências Como em ponta direita. 95 jogos pelo Barcelona. O fato dele ter quase 100 jogos com o Barcelona também é uma loucura, né? Ele é 7 e o Posições Ronaldo era 9. diferentes. Exato, né? E aí, Mauro? Então, eu sou ronaldista, apaixonado pelo Ronaldo. Sou embapezista, apaixonado pelo Mbappé. Lembrando que a grande temporada 16, 17 no Mbappé, ele já era mais velho que o Yamal. Yamal. E eu dizia, ele é o novo Henry? Não, para mim ele é melhor que o Henry. O Henry não jogava a bola que ele jogava. O Henry é um espetáculo de atacante, mas, gente, é só lembrar, o Henry foi reserva do Guy Varch na Copa de 98. O Guy Varch é o jogador talvez que eu mais tenho me identificado de todos os campeões do mundo. Eu tive a felicidade de trabalhar com ele. O Guy Varch era eu na França em 98. Eu faria igualzinho. A merda que ele fazia, eu fazia igual. Assim, evidentemente, um pouco pior o Guy Varch do que eu. Mas assim, e o Henry era merecidamente reserva. Ele e o Trezeguet eram reservas na época. O Henry é um jogador espetacular, inteligentíssimo, um baita comentarista, ok. Mas assim, o Mbappé é um monstro, o Ronaldo é um fenômeno, e o Yamal precisamos achar um epíteto para ele, porque o que ele faz, e estou falando aqui, o Mbappé é um 11-9, o Ronaldo é 9-9, né? Enfim. O Yamal ainda é um 7, mas até o Formiga falou hoje na transmissão, né? E eu concordo também, já falo também. O Yamal é um 7 que pode ser 10. Se você é liberal, e eu gostaria de ver o Yamal mais livre e tal, porque é tudo isso que falou a Gil. Como ele acha o companheiro, como ele faz as jogadas, enfim, é um espetáculo de jogador. O Yamal é o cara que mais me encanta com essa idade que eu vi na vida. Pelé, claro, não pude ver, vi muita coisa mesmo. Função até de curador do Museu do Pelé, tive o privilégio de ver muita coisa do Pelé. O Pelé não se compara. Mas depois do Pelé, com essa idade e essa coisa, com 17 anos e um dia sendo campeão e protagonista pela Espanha, é o Yamal. Tá aí a opinião do Mauro Betti, o hater do Guy Varch, né? Cuidado Exatamente, do o Guy Varch né? mil grau aqui Onde pode quer me que você detonar. esteja aí, o Guy Varch. Vamos Tá na trazer a TNT da primeira... França. Ele é comentarista da TNT. A primeira parcial da nossa enquete, galera votando e participando sobre qual foi o melhor futebol no jogo de ida das quartas. E esse Barça tá empolgante. Leite, 71% pro Barcelona, 22%
5% para o Arsenal, 5% só para o PSG e 2% só para a Inter de Milão. Inter de Milão deu uma tricampeão, pode ser tetra, o time tímico, como se fala na Itália, mas ainda, pode ser É o feia. único visitante a ganhar. E do Bayern de Munique, o que vai ser a final na Allianz Reza a lenda que, se jogar feio, como o futebol italiano, inclusive, falou sobre aquela entrevista com o Romário, se ele se arrepende ou não, né? Diga aí, Rafinha. Estamos aqui com Rafael Dias. Rafinha, como diz a torcida, queria que você explicasse o primeiro gol do jogo. É uma bola com muito efeito para tirar do goleiro, cerca de 30 metros do gol. Gol difícil, Rafinha. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado. Gol difícil. Na verdade, esses gols são os mais complicados, né? Acho que teve tudo ali para dar errado naquele momento. Acho que eu estava justo na linha de impedimento, então fiquei um pouco tenso com essa questão, mas na hora ali, muito rápido, eu fiquei na dúvida se a bola poderia sair ou não, mas acredito que estava bem no meio do gol. Mas o que importa é que validou o gol. Já falei com o Paulo já, ele falou que está tudo bem, que conta a assistência. E é isso aí, acho que é importante essa vitória, esse jogo era muito importante a gente poder demonstrar nossa força dentro de casa. Que golpe, hein? 4-0, umas quartas de final de Liga dos Campeões, ninguém conseguiu construir uma vantagem desse tamanho. Esse Barcelona não está para brincadeira. Eu já falei no começo da temporada que a gente tinha que, vestindo essa camisa, a gente tinha que botar na cabeça que a gente tinha que brigar por tudo. E acho que isso é uma demonstração, faltando 2 meses para o final da temporada, a gente segue nesse alto nível e com esse ritmo forte que a gente vem fazendo nos jogos. Acho que isso demonstra por que a gente vê essa temporada. Você está bem desde a volta da seleção? Tô bem, tive uns desconfortos pela quantidade de jogos, mas nada especial. Mas a cabeça também? A cabeça está melhor. Como foi toda a repercussão, especialmente da conversa com o Romário? Cara, eu já esperava que ia repercutir bastante, eu sabia a grandeza do jogo, mas como eu falei, de repente a palavra não foi a correta, mas o meu pensamento vestindo a camisa da seleção é esse, é defender a camisa da seleção, é defender meu país, independentemente do que quer dizer defender, de como eu vou defender. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em defender os meus, seja lá na seleção ou aqui no Barcelona. E como eu falei, se tiver que brigar, independentemente contra quem seja, pelo bem da seleção, eu vou fazer e eu não volto atrás em nenhuma palavra do que eu falei. De repente a maneira com que eu falei foi um pouco agressiva, mas também tem a interpretação, tem gente que interpreta de uma maneira, gente que interpreta de outra maneira, mas como eu falei, independentemente de qualquer coisa, se tiver que brigar pela camisa da seleção, enquanto eu estiver lá, eu vou fazer. Rafinha, 28 gols, 22 assistências, 50 participações de gols na temporada. Parabéns, até a próxima. Obrigado. A outra tá machucada. Tá certo, valeu. Rafinha passando por aqui falando... A grandeza da camisa da seleção brasileira, mas o ponto é que hoje em dia, qualquer fala, não é nem só a repercussão de rede social, porque eu acho que isso aí, cara, a figura pública tem que se blindar, o jogador, o influenciador, qualquer um, se ficar parando para ler tudo que as pessoas dizem a respeito dele na internet, tua vida não vai, tua carreira vai parar, você vai enlouquecer. Acho que o ponto é o que isso traz de reflexo do campo. O quanto você está dando água para o adversário, o quanto você está pilhando o adversário, piorando o ambiente de um jogo que já era difícil para o Brasil no Monumental, e acho que vai servir de experiência para o Rafinha. Como ele mesmo disse, né? Não é nem necessariamente ali no conteúdo o problema, mas ele poderia ter usado outra forma, outro jeito de falar, mas que o pensamento tem que ser encarar os caras sem medo. Beleza, nessa aí eu tô com o Rafinha. É isso aí, galera. Que noite mágica, né? No campo, o Barça amassou o Borussia Dortmund e mostrou que o projeto, claro, continua do Barça, é vencer e vencer. Com atuações de gala, esse time deu um recado para a Europa. A Barcelona, claro, o Barcelona voltou e comenta aí o que você achou desse jogaço. Quem foi o melhor em campo para você? O Rafinha? O Yamal? Ou foi o coletivo que brilhou?
Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por ficar comigo até o final e lembrando, galera, de deixar os créditos para a TNT Esporte. Até o próximo vídeo.